Fala aí, seus lindos, tudo bem? Vamos fazer uma revisão aqui sobre contratações de TIC, para você que quer gabaritar provas com esse conteúdo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, professor Darlan Venturelli, eu sempre dou dicas top para você fazer uma boa prova. Vamos começar falando da Lei 14.133. Você precisa conhecer o artigo 75, inciso 2, que é uma das hipóteses da licitação dispensável pelo valor, 65.492,11, valor atualizado. Porém, para quem estuda contratações de TI, esse valor ele é importante porque é o limite da facultatividade ou faculdade da aplicação da I-94. Contratações abaixo de 65.492,11 é facultativa a aplicação da IN. Só não é facultativa a aplicação do artigo 624 da IN, que nós vamos ver mais tarde. O objetivo da licitação não é contratar o mais barato, é obter a contratação mais vantajosa para a administração durante todo o ciclo de vida do objeto. É importante analisar todo o ciclo de vida do objeto. Nós vamos ouvir falar depois do custo total de propriedade, total cost ownership, né? Total cost ownership. Também nós queremos assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e evitar a contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível ou superfaturamento na execução do contrato. E para isso nós vamos usar a pesquisa de preço, que está lá no artigo 23 dessa lei, ou na IN 65, que nós devemos utilizar. É importante conhecer a definição de bens e serviços comuns, porque para a contratação de bens e serviços comuns nós vamos utilizar o pregão. Bens e serviços comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital por meio de uma especificação usual de mercado. Bens e serviços especiais são aqueles que não se enquadram nessa definição. Sobre gestão de risco, é preciso conhecer as alçadas. Nós temos a primeira linha de defesa, integrada por servidores, agentes de fiscalização ou autoridades que atuam na estrutura do órgão. A segunda linha de defesa é o assessoramento jurídico e o controle interno, que está dentro do próprio órgão. E a terceira linha de defesa é o órgão central de controle interno ou Tribunal de Contas. Quando nós falamos de contratação de tecnologia de informação do governo federal, nós temos também a SGD, a Secretaria de Governo Digital, também funcionando como uma linha de defesa. É importante conhecer o conceito de matriz de riscos, que é uma cláusula contratual diferente do mapa de gerenciamento de riscos, que é um artefato que evidencia que as atividades de gestão de riscos foram realizadas. São modalidades de licitação: o pregão, concorrência, concurso, leilão e o diálogo competitivo. Pregão e diálogo competitivo se aplicam bastante à tecnologia da informação. Ainda nós utilizamos o procedimento auxiliar, que é o sistema de registro de preço. Aqui no artigo 75 nós temos as situações de licitação dispensável, como eu falei, o inciso 2 nos importa bastante para compreender o valor de aplicabilidade, onde a aplicabilidade da I94 é facultativa. A IN94 é obrigatória para a contratação de bens e serviços de TI na administração pública federal. A sua aplicabilidade é obrigatória, sendo exceção nas contratações abaixo de 65 mil, como nós acabamos de falar aqui, e não é facultativo a aplicação do artigo 624, como nós já vimos, ou seja, o que nós temos no artigo 6? Nós temos o alinhamento das contratações ao PDTIC, a Estratégia Federal de Governo Digital e a integração das soluções no GovBR quando se
trata de serviço de tecnologia da informação, serviços digitais, desculpa. Também é preciso observar que as contratações com valor estimado acima de 20 milhões, devem ser aprovadas pela SGD. Lembra lá da linha de defesa? SGD aqui funcionando como linha de defesa. Nós falamos que todas as contratações devem estar previstas no PDTIC. O que é o PDTIC? É um plano diretor de tecnologia da informação com duração de 2 anos. Mas para garantirmos que as nossas contratações estejam no orçamento, nós precisamos elaborar o plano de contratação anual. E as nossas demandas de TIC devem estar presentes no plano de contratação anual do órgão. O PCA é um documento que consolida as demandas do órgão para o exercício subsequente. Então, o PCA é muito importante para garantir o orçamento. Toda contratação vai envolver 3 áreas: a área requisitante da solução, a área de TIC e a área administrativa. A área administrativa, ela não é uma área de TIC, é uma área do SISG, que é do Sistema de Serviços Gerais, enquanto a área de TIC compõe o CISP, que é o nosso Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia de Informação da Administração Pública Federal. Toda contratação passa por 3 fases, que é o que eu chamo de PSG da contratação: planejamento, seleção dos fornecedores e gestão do contrato. O gerenciamento de riscos não é uma fase da contratação, tampouco uma etapa do planejamento da contratação. A gestão de riscos é uma atividade que vai acontecer durante todo o ciclo de vida da contratação, desde o planejamento até o final da contratação, ao final da gestão do contrato, da vigência do contrato. Ainda você vai ver no planejamento de contratação uma atividade importante, que é a pesquisa de preço. A pesquisa de preço, ela acontece em vários momentos, né? Então, para estimar o preço que deve estar presente lá no PCA, no plano de contratação anual, aquela estimativa de preço ela é bem de alto nível. E aqui no planejamento de contratação nós vamos refinar essa pesquisa de preço, inclusive olhando as orientações IPPC-TIC e o artigo 5º e 6º da IN 65. Para realizar o planejamento da contratação, o órgão deve instituir a equipe de planejamento da contratação, formada por um integrante técnico, integrante requisitante e um integrante administrativo. Contrato assinado, a equipe de planejamento da contratação deixa de existir, ela é destituída naturalmente, e aí o órgão precisa instituir a equipe de fiscalização do contrato, formado por gestor do contrato, fiscal técnico, fiscal requisitante, administrativo e, quando necessário, o fiscal setorial. Não cair na pegadinha que o preposto é um representante da contratada, ele não faz parte nem da equipe de planejamento, nem da equipe de fiscalização do contrato. Tomar cuidado com as vedações contidas no artigo 3º. Não é vedado mais de uma solução de TIC em um único contrato, e é vedado contratar gestão de processo de TIC, gestão de segurança da informação, mas é possível contratar o apoio técnico a essas atividades, desde que sob supervisão exclusiva de servidores do órgão, entidade. Tomar cuidado com as vedações do artigo 5º. É vedado estabelecer vínculo de subordinação com os funcionários da empresa prestadora de serviço. Para isso nós temos o preposto. Ainda é vedado indicar pessoas, é vedado prever em edital a exigência que os fornecedores apresentem em seus quadros de funcionários capacitados ou certificados para o fornecimento da solução antes da contratação. Não é que não pode sim exigir funcionários capacitados, mas a exigência da apresentação só pode acontecer depois do contrato assinado, para não impor custos antecipados para a empresa. Ainda é vedado adotar métrica homem-hora ou equivalente para aferição do esforço, e é vedado contratar por posto de trabalho alocado, salvo quando justificado e quando pagos por entrega de resultados.
Vamos falar do planejamento de contratação. Nós temos três etapas dessa fase, desculpa. A primeira etapa é a instituição da equipe de planejamento de contratação. Começa lá com o DFD. DFD é elaborado pela área requisitante. Manda para a área de TIC. A área de TIC vai avaliar se existe o alinhamento com plano de contratação anual, se existe o alinhamento com PDTIC, se está alinhado com a estratégia de governo federal de governo digital, né? Se tem alinhamento estratégico com planejamento institucional, estratégico institucional e o planejamento estratégico de TIC. Então a área de TIC vai avaliar esses alinhamentos estratégicos. Se tiver tudo certo, manda para a área administrativa. A área administrativa vai indicar o integrante administrativo, cada área já indicou o seu integrante aqui, e vai publicar uma portaria instituindo a equipe de planejamento da contratação com os integrantes requisitantes técnico e administrativo. Elaborada, instituída a equipe de planejamento de contratação, vai iniciar a elaboração do estudo técnico preliminar, que vai ser a base para a elaboração do termo de referência. Aqui que tem documento de formalização da demanda, o detalhamento da necessidade da área requisitante da solução. O estudo técnico preliminar, agora ele pensa em identificar a melhor solução para essa necessidade, dá a base para a elaboração do termo de referência e analisa, então, conclui pela viabilidade da contratação. Aqui o artigo 6. É obrigatório que toda contratação esteja em consonância com o PDTIC, alinhada à Estratégia Federal de Governo Digital, integradas à plataforma GovBR quando se tratar de oferta de serviços públicos digitais. Agora, o PDTIC ele deve estar alinhado ao Planejamento Estratégico Institucional ou ao PTIC, né? Então, esse alinhamento deve ocorrer. E toda contratação, depois nós já comentamos, deve estar contidas no plano de contratação anual para que nós tenhamos orçamento previsto na lei orçamentária anual. O artigo 24 diz que toda contratação de TIC deve ser atualizada pelo Índice de Tecnologia da Informação, o ICTI. Então, daqui, plano de contratação anual, plano que consolida as demandas do órgão, que o órgão deseja contratar no exercício subsequente. O que tem que ter no estudo técnico preliminar? Definição e especificação das necessidades de negócio e necessidades tecnológicas. Tem que ter análise comparativa das soluções. Quais soluções de mercado que podem atender essa necessidade? Nós temos que fazer análise comparativa dos custos. E nisso nós temos que considerar os custos totais de propriedades, Total Cost Ownership, que é o custo das soluções durante todo o seu ciclo de vida. A estimativa total do custo da contratação e a declaração da viabilidade da contratação. É isso que nós temos no estudo técnico preliminar de forma genérica. E é importante, já que nós falamos que nós precisamos ter a avaliação do custo total das soluções, a análise comparativa dos custos, nós precisamos fazer a estimativa de preço. A equipe de planejamento de contratação tem que fazer a estimativa de preço. Quem vai fazer? O integrante técnico com apoio do integrante administrativo. E a ausência de pesquisa de preço é considerada uma irregularidade grave, um erro grosseiro. Isso está lá no IPPCT. E como nós vamos fazer então o processo de pesquisa de preço? Primeiro nós vamos selecionar as especificações relevantes. Nós estamos no momento aqui onde nós já identificamos as soluções que atendem a nossa necessidade.
Mas para a pesquisa de preço, nós não vamos encontrar uma solução exatamente igual àquela. Então, nós vamos identificar quais as características que devem conter nos itens pesquisados para que nós possamos considerar que são contratações similares. Definidas essas características que são importantes para que nós consideremos que a similaridade das soluções, nós vamos fazer a coleta dos dados. E nós vamos respeitar o parâmetro lá da IN 65, incisos 1 a 5, preferencialmente o parâmetro 1 e 2, vocês vão ver daqui a pouquinho. Feita essa coleta, nós vamos para o artigo 6º da IN 65, que fala sobre o tratamento. Como que nós vamos considerar esses preços coletados para a nossa análise? E aí, feito o tratamento, nós vamos elaborar o nosso registro. Então, quais são os parâmetros para a gente pesquisar? Preferencialmente, painel de preços e contratações similares feitas pela administração pública. Depois, nós podemos ainda, esses dois são os parâmetros preferenciais, nós podemos pegar pesquisa publicada em mídia especializada, tabela de referência aprovada pelo Poder Executivo ou sítios eletrônicos especializados. Também podemos fazer pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, e pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais. Preferência, priorizados os parâmetros 1 e 2, que é o painel de preços e contratações similares. O artigo 6 traz a metodologia para a obtenção do preço estimado. Serão utilizados como métodos para a obtenção do preço estimado a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preço, sempre desconsiderando os valores inexequíveis, os inconsistentes e os excessivamente elevados. E para que nós possamos fazer a exclusão adequada, o tratamento adequado desses dados, para que nós possamos obter a média, a mediana ou o menor valor, nós podemos usar dois métodos. O método do desvio padrão e aqui nós podemos usar o método do score Z. E assim nós vamos excluindo esses itens que não são importantes para a pesquisa de preço, que são os inexequíveis, os inconsistentes e aqueles excessivamente elevados que deturpam, que atrapalham a nossa amostra. No score Z, a gente busca então um coeficiente de variação de 25%. E no desvio padrão, nós vamos considerar um desvio padrão da média, um para mais e um para menos da média, Então está aqui o nosso processo de pesquisa de preço. E agora nós podemos elaborar o nosso termo de referência. Não podemos esquecer da segregação de funções. Ou seja, os papéis de integrante da equipe de planejamento não poderão ser acumulados, exceção no caso de integrante requisitante técnico em casos excepcionais, sempre justificado e aprovado pelo Comitê de Governança Digital. E também a indicação da autoridade máxima de TIC para compor a equipe de planejamento da contratação tem que ser justificada, Por exemplo, quando não tem pessoas suficientes na equipe para seguir com essa atividade. Quem vai aprovar o estudo técnico preliminar? O integrante técnico e o integrante requisitante da solução e a autoridade máxima de TIC. Mas, se a autoridade máxima de TIC fez parte da equipe de planejamento da contratação, no lugar dele vai assinar o seu superior, alguém superior à autoridade máxima de TIC. Bom, agora nós temos o estudo técnico preliminar, uma pesquisa de preço bem feita, de acordo com os parâmetros do artigo 5º da IN 65 e usando a metodologia do artigo 6º
da IN 65, tendo feito aí a limpeza, o tratamento dos dados de acordo com o IPPC-TIC, usando ou o método do desvio padrão ou o método do Score-Z. E agora vamos para o termo de referência. O termo de referência será elaborado pela equipe de planejamento da contratação a partir do estudo técnico preliminar. O que tem que ter no termo de referência? No mínimo, a definição do objeto da contratação, o código do material, o código do serviço, né, o CAT7, o CAT-SER e o CAT-MAT, a descrição da solução de TIC, a justificativa para a contratação, a especificação dos requisitos da contratação, a definição das responsabilidades da contratante, da contratada e do gerenciador da ata. É importante aqui definir bem o modelo de execução do contrato e o modelo de gestão do contrato. As estimativas de preço da contratação, que nós acabamos de falar, a adequação orçamentária e o cronograma físico-financeiro. E você precisa conhecer aqui as competências do integrante requisitante e do integrante técnico. O integrante requisitante, ele vai definir alguns requisitos com apoio do integrante técnico. O integrante requisitante se preocupa com os requisitos de negócio, enquanto o integrante técnico ele está preocupado com os requisitos tecnológicos da solução. O que tem que ter no modelo de execução do contrato? Nós temos que colocar ali a rotina, as rotinas de execução do contrato. Nós temos que colocar a quantificação estimativa prévia, o volume de serviços demandados, a quantidade de bens a serem fornecidos, para a gente poder fazer a comparação e o controle. Quais os mecanismos de comunicação a serem utilizados, a forma de pagamento. E nós temos que sempre lembrar do termo de compromisso e do termo de ciência. E no modelo de gestão do contrato, que vai descrever como a execução vai ser acompanhada, nós temos que ter principalmente aqui os critérios de aceitação dos serviços prestados ou dos bens fornecidos. Nós precisamos ter quais são os procedimentos de teste e inspeção da solução entregue, a fixação dos valores e o procedimento de retenção ou glosa. Olha que importante, hein? Tudo isso tem que estar no termo de referência. Nós temos que deixar de forma clara e detalhada as sanções administrativas e como que vai se dar o procedimento de pagamento. A estimativa de preço deverá ser realizada pelo integrante técnico com apoio do integrante administrativo. Nós já falamos sobre isso. Então, a pesquisa de preço deve ser realizada pelo integrante técnico com apoio do integrante administrativo. Na seleção do fornecedor, é importante saber quais as competências da equipe de planejamento da contratação. Está aqui, analisar sugestões feitas pela área de licitação, pela área jurídica, pelo agente de contratação e equipe de apoio para o termo de referência e outros documentos. Então aqui o foco da equipe de planejamento é apoio, é ajustar documentos por meio de solicitações das outras áreas. E ainda prestar auxílio ao agente de contratação nos casos de respostas aos questionamentos, respostas às impugnações, análise da documentação das propostas, durante o julgamento das propostas, análise dos recursos apresentados pelos licitantes e, no caso de condução de eventual amostra do objeto, também a equipe de planejamento de contratação vai prestar esse apoio. É importante conhecer aqui o termo de recebimento provisório e o termo de recebimento definitivo. São elementos fundamentais para que a administração possa realizar o pagamento adequado. Na gestão do contrato, nós vamos ter uma equipe de fiscalização do contrato, né, como nós já vimos, com fiscal técnico, requisitante administrativo e, quando
for necessário fiscal setorial, sempre comandado e sempre gerenciado pelo gestor do contrato. Está aqui, como nós vimos no artigo 2º. O papel de gestor do contrato não pode ser acumulado. O gestor não pode ser fiscal, não existe exceção. Para os casos de fiscal requisitante técnico, tem uma exceção, a mesma exceção que nós vimos no integrante fiscal, no integrante requisitante técnico lá no planejamento. Também é uma exceção à segregação de função em casos excepcionais para os papéis de fiscais, requisitante e fiscal técnico. Então, aqui também segregação de função. Segregação de função. Então, gestor não pode ser fiscal, o mesmo servidor não pode acumular funções diferentes de fiscal, exceto o fiscal requisitante técnico em casos excepcionais, sempre mediante justificativa e aprovado pela autoridade máxima de TIC. E a autoridade máxima de TIC não pode ser fiscal, mas tem exceção para casos excepcionais, sempre tem exceção para casos excepcionais. E nesse caso, tem que ser aprovado pelo Comitê de Governança Digital. Para a gente fechar, vamos falar das competências dos fiscais. Vamos começar pela competência do gestor do contrato. O gestor do contrato coordena as atividades de fiscalização, acompanha todos os registros feitos pelos fiscais. Importante aqui, ó. O gestor do contrato é quem confecciona e assina o termo de recebimento definitivo. E aí, com base nos registros dos fiscais, ele pode autorizar o pagamento. O fiscal técnico do contrato, todos os fiscais prestam apoio ao gestor do contrato. O fiscal técnico presta apoio operacional ao gestor do contrato, apoio técnico, né? E ele elabora, o fiscal técnico, ele elabora o termo de recebimento provisório. E o fiscal requisitante, ele apoia o fiscal técnico na elaboração do termo de recebimento provisório. Passou o slide rápido aqui, eu não consigo voltar, mas o fiscal requisitante, então, apoia o fiscal técnico na elaboração do termo de recebimento provisório. E o fiscal técnico, ele vai elaborar o termo de recebimento provisório. O termo de recebimento definitivo elaborado pelo gestor do contrato. E o fiscal requisitante, ele vai verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, ver se a contratada mantém as condições de habilitação, sempre avaliando a regularidade no recolhimento das contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias. Então está aqui, verificar a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária para fins de pagamento. Sobre transparência, o órgão ou entidade deverá providenciar a publicação de pelo menos os seguintes documentos no PNCP. O estudo técnico preliminar até a data da publicação do edital da licitação ou até a data da publicação do extrato da contratação no caso de contratação direta ou ainda até a assinatura do contrato no caso de adesão à ata. E deve publicar o inteiro teor do contrato e seus termos aditivos em até 30 dias após as assinaturas. Transparência é importante, se atente aos prazos. Gerenciamento de riscos. Quando que o órgão deve registrar um mapa de registro de riscos? Pelo menos ao final da elaboração do termo de referência, ao final do planejamento da contratação, né? Ao final da fase de seleção dos fornecedores, pelo menos uma vez por ano durante a seleção do contrato, sempre quando houver eventos relevantes.
diferenciar aqui o mapa de gerenciamento de riscos da matriz de riscos. A matriz é uma cláusula contratual que decorre do gerenciamento de riscos. O gerenciamento de riscos é evidenciado por meio do registro do mapa de gerenciamento de riscos.